cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, sim, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. 3. Demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador, como eu. Amém. Então, graças a Deus por esta oportunidade, mais uma oportunidade preciosa de estar com os irmãos e fazendo de uma forma aí um pouco diferente, né? Hoje, com a presença de um irmão que a gente talvez não veja há alguns anos, mas a Luzinete também está ali, mas a gente não a vê porque ela está sempre no escurinho, né? Amém. A essa hora da manhã, deixa-me. Então, eu vou colocar aqui o Anderson para... pronto. Alô? Quem é esse aqui que está aqui? Com bênção de Deus. Ele está aí, tá parado. Então, o irmão Natalino, depois a gente conversa um pouquinho mais com ele, mas o Anderson está ali. E vamos mudar aqui para aparecer um pouquinho o Anderson ali na tela. Aqui está o Anderson, Natalino e eu. Aí depois, então, quando sair no vídeo gravado, aí vocês podem, então, participar dessa gravação. E ali atrás também está saindo lá na televisão. Então, vou passar para o celular da minha. Amém. Então, não responde. Não tem importância. Deixa ele descansar um pouco. Então, próximo domingo, então, com o favor de Deus, né? Se assim ele nos conceder, estaremos fazendo a nossa Santa Ceia, que é
mais regular no segundo domingo do mês. Aqueles que puderem estar, aqueles que não puderem estar também, o Senhor ali esteja abençoando. E agradeço a cada um dos irmãos. Agora eu não fico, eu estou próximo do celular, mas não estou tão próximo assim. Então eu tenho que ficar olhando para outro lugar. Eu fico olhando para o computador e a câmera está no outro lugar. Então, o nosso texto para a nossa meditação hoje será no livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Então, Romanos, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. É um texto conhecido também, mas... Okay? Então, o versículo bíblico eu não vou colocar na tela. Eu sozinho fazendo... Tenho a habilidade. Então, vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 3 do livro de Romanos, que diz, no 3, versículo 1, do 1 ao 4, que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. 3. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças. Amém? Levanta a mão aí quem não é mentiroso. Eu não vi ninguém levantar a mão aí. Vou baixar rapidinho aqui. Então, a Bíblia diz que é Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, o nosso tema é Deus verdadeiro. Claro que a gente sabe que Deus é verdadeiro. Para alguns, eles nem sabem, que fala que nem existe, quanto mais ser verdadeiro. Se nem existe, como é que vai ser verdadeiro? Mas para nós, então, vamos dar aí uma pensada no que significa isso. Então, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mentiroso, todos os homens são. Ah, não, mas eu não minto. Pronto, já mentiu de Aquele que diz que não mentiu é mentiroso. E a verdade não está nele. É a mesma coisa dizer que a carne é forte. Você diz que é fraca, mas vai querer dizer que é forte. Fala que é fraca, que assim você não cai tanto. Então, esse é um texto que eu gosto e que dá para ler um pouquinho antes, para saber por que é que ele está falando isso. Então, eu devo acrescentar aqui. Acrescento mais uma vez, próximo domingo, querendo Deus, a Santa Ceia do Senhor. Esse texto, então, faz parte de um outro conjunto, mas vamos, por enquanto, somente avaliar aí, analisar e estudar juntos. Significa isso. Não estou olhando para o celular porque a câmera... Fique à vontade. Então, é desta forma que nós devemos sempre juntos tentar aprender. Então, eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Gostaria de rever o irmão Natalino, que não está aqui. De vez em quando eu vejo alguns irmãos, mas Natalino está de 2011. Foi a última vez que eu estive no Brasil. Já passou por algumas dificuldades, foi uma pessoa que nos ajudado na edificação. Peço oração que o Senhor esteja abençoando não somente ele, né, não somente a Keiko e o Anderson que está, mas os familiares dele. O Talino passou por algumas dificuldades algum tempo atrás. Ele não gosta muito de falar, mas quase ninguém gosta. Mas graças a Deus, então,
conversar. Também a Marjorie, que conheceu já... Não, é com também há uns minutos antes de começar, nós conversamos com ela, mas ela está lá, se eu não me engano, lá para o lado de Okinawa. Então, eu peço oração, então, em favor dessa pessoa, né? Também passou por umas dificuldades aí, bem recentes, da idade do Anderson, da Keiko, talvez, mas... Não é? Então, desliga que eu chamo para aqui. Desliga. Espera aí, Roberto. Não, pode ficar tranquilo. Então eu vou começar... Irmão Valdecir, gentileza? Desliga aqui. Tem a palavra? Se eu não estiver olhando para você, é porque eu estou olhando para outro. Esse perigo, né? Que está vindo aí, espero. Meio. E. Então, prejudicando. Vejo muita gente desabrigada. Veja. O Japão inteiro aí. Veja. Os brasileiros trabalhar nesse momento. Dando amanhã cedo, indo trabalhar. Senhor. Né? E proteja a todos, né? Tudo bem, graças a Deus. Estamos ouvindo aqui o pedido do... Que proteja a todos que estão agora nesse momento dessa pandemia, esse perigo também que está iminente aí, que não se sabe o que vai acontecer mais, né? Vai ser Covid, não sabe o que vai acontecer. Então, peço que Deus livramento desse próximo... Amém. Pelo... Isso. Amém. Amém. Maria, por gentileza. Eu estou orando porque a família do meu esposo está aqui. Também pede a mesma oração. Não. Eles moram lá embaixo, né? Vai vir Taifu, né? Eles moram em Nagasaki. A família dele, né? Toda. Então, para eles sejam protegidos. Deus proteja a família. Vento e chuva. Diz que nunca veio tão forte até hoje. Diz que é o forte. Mais forte. Né? Então, que Deus proteja eles. Irmã Luzinete, Santa Catarina. Amém. Senhor, agradecer a Deus porque estamos mais uma semana aqui, né? Louvado seja o Senhor. Também minha pediu para agradecer que vocês também estão orando pelo meu sobrinho Rafael, que é aquele menino que está com problema renal. Os médicos não sabem, já tinha trocado a terceira medicação. Sabia mais como ia fazer. Mas graças a Deus nós temos orado. Já é a segunda bênção que o médico já começou a fazer o desmame, já tirou uma medicação, já começou a dar efeito para a glória do nome do Senhor Jesus. E a minha irmã está agradecendo também que vocês, a Deus e vocês que estão orando para a glória do Senhor Jesus. Já está na normalidade para a glória de Deus. Também continuar pedindo pela minha família em São Paulo, os pais, meus irmãos, e a nós aqui também em Santa Catarina, pelo nosso Brasil, né? Pelo momento político que a gente está vivendo. O Senhor nos dá essa vitória em relação também aí a esse problema de pandemia também, em nome de Jesus. Neto. Só em favor do
e um irmão em Marília, um em Paulo, Ares, pai e a mãe em São Paulo. Mora em Santa Catarina com filhos. Então, sei lá, nasceu em terceiro. Fernandes. Brasil. Isso. Irmão Natalino, por favor. O irmão Natalino está estreando hoje. Então, deixa eu passar o irmão Natalino ali para a outra tela. Sabe, né? Aquele como aí, principalmente o irmão Roberto, que está aí, né, pastoreando as ovelhas aí, que o Senhor esteja dando, capacitando, dando sabedoria para orientar todos aí, conforme a palavra de Deus, né? Continue firme, não desiste por causa desse vírus, porque nós servimos um Deus maior do que isso aí, né? Então, continue firme na palavra, que vamos sair dessa e vamos sair melhor. Glória a Deus. Amém? Abençoe a todos que estão aqui, que venhamos ter um ótimo dia, um culto debaixo da palavra de Deus. Amém? Obrigado, irmão Natalino. Com certeza, muito agradecido. O Natalino também uma das pessoas do coração agradecido. Conhecedor da palavra. Anderson e Keiko, por favor. Só agradecer, Roberto. Amém. Só agradecer. O irmão Anderson agradece a Deus todas as coisas que o Senhor tem feito, com certeza, por tudo que Ele é, sua benignidade, sua bondade. Mas também não é só o irmão Natalino. Todos nós devemos ter, não? Eu não sei se os irmãos ali, irmão Valdecir está escutando o que eles estão falando. Está, irmão Valdecir está escutando? Irmã Maria? Pedido de oração deles? Não. Escuta. Irmão Valdecir, escuta? Não, mas... Então, o pedido de oração, não é do irmão. O irmão Natalino agradece a Deus. Tá. Então tá bom. Isso. Então tá bom. Então o irmão Anderson e a Keiko. Isso. Aí depois, quando os irmãos forem ver na internet esse vídeo, aí vocês vão ver vocês falando. E aí, isso. Então, ainda está bem primário, né? Perdoe por todas as coisas. Eu fico olhando para o celular em vez de ficar olhando para outro lugar, é claro. A câmera não está no celular, está ali na minha frente. Então vamos orar a Deus, agradecido a Deus. A irmã Mieco tem um pedido especial. Agradeço também, né? Que vem, vai ter a apresentação da menor criança, Da né? neta mais nova. Neta mais nova de casa, a Itochan, filha do Daniel, vai ser... Ali de Suguita. Vai apresentar ao Senhor. Para lá, participar. Depois, da apresentação depois da a Itochan. gente, então. Vai fazer 9 meses, está com 8 meses e meio. E aí, irmão, vou descer. Ouviram? Amém. Então, Daniel vai fazer a apresentação da criança na igreja ali em Suguita, e a igreja do pastor é o pai da esposa, né? Então, nada demais, não quero ser egoísta de apresentar a minha neta, é neta dele igualmente. Quer dizer, como diz o ditado, pai pode ser qualquer um, mas mãe é uma só. Estamos no Japão, né? Ela é a mãe, então tem os privilégios. Amém. Então vamos orar.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Ó Senhor, nós, querido, na te Tua presença, agradecemos, pelo Teu Senhor, Espírito te Santo, te louvamos ao bendizemos e santo te nome, agradecemos e te pedimos a Tua pois tu presença és em cada santo, ó uma dessas Senhor. vidas aqui. Louvado Aqueles que seja o teu estão santo conosco, aqueles nome, que Senhor, não meu puderam Pai estar querido. conosco por A motivo cada justo, um, o Senhor, Senhor meu ele Pai querido, tu esteja conheces, tu abençoando. sabes, A irmã Senhor. Luzinete, os Os que estão familiares da irmã participando, Luzinete, os que não podem também, o aqueles que irmão estão em Santa Caoro, Catarina, aqueles que estão em Senhor. São A Paulo. cada Ó um, Senhor meu Deus, Senhor, meu Pai continua. querido, tu Tenho sabes, tu certeza que conheces o continuo Jades, a debaixo da tua Marjorie, graça, da tua Senhor. misericórdia, do O teu irmão favor. Sebastião, a esposa, a Ó Senhor meu família, Deus, Senhor, as a cada autoridades um, constituídas Senhor, ali meu no Pai Brasil, querido. o Senhor Em continue nome de abençoando por Jesus, misericórdia, Senhor, porque meu não Pai querido. merecemos. Ao Ó irmão Senhor, Nishimura, aos por seus esse familiares, pão, Senhor, que dá estão, para Senhor ver, meu Deus, Senhor, meu Pai ansiosos querido, devido a essa pelos dificuldade desses familiares, ventos Senhor, fortes. amigos que Ó moram lá, Senhor meu Senhor, Deus, meu Pai mas querido, acampa os teus meu anjos ao Deus. redor Em daqueles que o nome de amam e o Jesus buscam. pedimos, Por isso te pedimos a tua principalmente, Senhor, presença ali, abençoando, familiares do guardando, irmão livrando e Cazu, protegendo. Senhor, Ao meu Julinho que cunhado, não está Senhor. conosco, o Senhor Ó esteja Senhor, abençoando seu pela lar, sua família, Orinal, a o Narra seu também, ministério. Senhor, Ó meu Deus Pai Santo, aos querido, meu irmãos Deus. ali em Ó Errimequém, Senhor, meu pastor, Pai querido. que ali está na direção Ó daquela Senhor, congregação. Ó Deus Santo, pela vida da continua a Luzinete, abençoá-los. Senhor. Nós Da te irmã pedimos dela, também em do favor filho, do irmão dela, Valdecir, Senhor, do que seu estava, filho, da sua Senhor, com esposa, dos seus problema familiares renal, que nós não Senhor, meu Pai conhecemos, querido. mas o Que Senhor está esteja atendendo ao reduzindo, pedido do Senhor, ao coração desse remédio, teu filho Senhor. e Te que ele possa voltar agradecemos, em Senhor, paz meu ao Pai local de querido, em nome de trabalho Jesus. e possa estar trabalhando com Ô alegria no Senhor, meu coração Pai querido, agradecido, porque pela ele tem sido situação transformado política, pelo teu econômica Espírito do Santo. Brasil, E não Senhor, somente meu ele, Pai a sua querido, meu esposa, os seus Deus. familiares Ó serão também Senhor, meu Pai tocados pelo querido, meu testemunho do irmão Deus, em nome Valdecir. de Aos Jesus. irmãos que estão Por lá, esta Senhor meu Deus, pandemia, naquela Senhor, que empresa, o Senhor assola, esteja com Senhor, o mundo eles. Em inteiro, nome de Senhor. Jesus, pelos Tu nossos sabes, tu familiares que estão no conheces, Senhor. Brasil, assim Entregamos como o a irmão Ti, Natalino que Senhor, lá meu está, Pai a irmã querido, Otília, a todos aos os familiares que lá estão nossos, do Senhor, Anderson. dos Ó irmãos Senhor, que estão, continua Senhor, no abençoando, live, Senhor, para que sejamos, Senhor meu os Deus, entes mais que queridos, vencedores amigos, nessa Senhor, meu Pai dificuldade desse querido, vírus meu chinês Deus, que está vizinhos, assolando Senhor, meu não Pai querido, somente o de Brasil, mas cada um, todas as Senhor, partes meu do Pai mundo. querido, Continua a meu estar Deus. com eles, abençoando Oh, Senhor, por meu nosso Pai lar, querido, por nossa pelo família, irmão pela Natalino, igreja em que é o Sugita, pela primeiro igreja Shinohara. culto que Continue a está estar conosco, participando ó Deus conosco no Santo, live, abençoando Senhor. o trabalho das mãos de Agradecemos a cada um desses teus família, servos, Senhor. aos pedidos da irmã Agradecemos a Mieco, em favor do oportunidade, Daniel, Senhor, da meu Pai apresentação querido, daquela meu Deus, em jovenzinha nome de e também de mais uma Jesus, Senhor. família que ali Que o estará. nosso Nós te ministério agradecemos, continuemos a Senhor meu sendo Deus, pois a abençoado, tua mão Senhor, em tem nome sido de forte Jesus, e tem Senhor, meu trabalhado Pai em nosso querido. favor e tem nos dado Anderson e forças, Keiko pede saúde. E esses irmãos agradecimentos, que estão Senhor, a conosco Deus. têm Só nos tenho a motivado a agradecer, te continuar, Senhor meu Deus, agradecemos de a coração levar a tua também, palavra. Senhor, meu Pai Fala querido. conosco pelo teu Pela Espírito vida da Santo, Senhor meu Itochan, Deus. Senhor, que vai Aceita ser o nosso a pedido, Pai, porque apresentação não dela, sabemos o que Senhor, ao pedimos, mas o Senhor, Senhor meu sabe Pai como querido, meu abençoar, Deus. porque Em te nome pedimos de em nome de Jesus, Jesus Senhor. Cristo, teu Filho Ó, meu amado, Pai nosso querido, Senhor e meu Deus, em Salvador. nome de Amém, Jesus. Então, vamos aqui passar a alguma leitura da nossa palavra. Antes, fazendo algumas pequenas modificações. Aqui está o Anderson, aí vamos passar ali para o irmão Valdecir Natalino. Então, eu vou alternando um pouco aí entre um irmão e o outro. E vamos ver alguns pontos que Paulo comenta. Para que possamos saber o que significa isso que Paulo quis dizer quando disse que vantagem há, então, em ser judeu ou ser brasileiro, ou ser japonês ou ser estrangeiro, né? Então, ele diz, então que vantagem tem ser judeu ou não tem ser judeu? Não tem vantagem nenhuma, tem vantagens, mas não pode se esquecer que ele está dizendo, ele está comparando, se nós formos... qual logo a vantagem? Irmão... ele está mostrando isso por Natalino. Então, ele está comparando e ele está equilibrando, colocando no mesmo nível judeus e gentios como nós. E qual é o mesmo nível que nós temos entre o povo de Deus e
o povo de Israel, e nós que somos gentios. Nós somos igualmente a eles pecadores. Ah, então, Paulo está dizendo isso. Que vantagem há em ter, então, ser judeu? Ah, claro que tem algumas vantagens. Ele já deu duas aqui. Mas essas vantagens não é porque um é pecador e o outro não é pecador. Todos somos pecadores. Então, se os judeus são como os gentios, então que vantagem tem ser pecador? Que vantagem tem em ser judeu? Desculpa. Claro que nós temos que ler os versículos anteriores, porque ele vai falar, ou seja, que os judeus faziam e fazem, então, a circuncisão. Então, que vantagem tem a pessoa ser circuncidada exteriormente? Ou seja, ela não obedece à lei. E aquele que não é circuncidado, como você e eu, e que obedece à lei? Então, ele equiparou os dois, ele equilibrou e colocou os dois na balança, dizendo que os dois são pecadores. Com certeza não falou nenhuma novidade, né? Para nós agora. Mas talvez os judeus não gostaram. Então, se a circuncisão válida é a interior, porque eu vou ler o versículo anterior, alguns versículos anteriores, ele vai falar, capítulo 2, no versículo 25. Isso. A circuncisão tem valor. Então, ele está falando para o judeu, não é o nosso caso, pelo menos o meu, não sei o de vocês, dos homens, é claro. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. É a mesma coisa. Você que é cristão, fala que é cristão, mas não obedece à lei. Então, que cristão é esse? Não vai levar em nada. Então, ele está dizendo, a circuncisão, capítulo 2, versículo 25. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas, se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, se você é crente, mas desobedece à palavra de Deus, já não é mais crente, é outra coisa, menos cristão. Fazendo um paralelo, não é isso que ele está dizendo. E aqueles que, 26, se aqueles que não são circuncidados, é o nosso caso, obedecem aos preceitos da lei, 10 mandamentos, não serão eles considerados circuncidados? Sim. Por quê? Porque aquele que era circuncidado tinha que obedecer à lei, eram as duas coisas. 27. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. O que quer dizer isso? Ou seja, que aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, obedece à lei, ele tem a lei escrita, ou seja, os 10 mandamentos. Se ele tem a circuncisão e obedece, esse judeu estará acima de nós. Ele tem a circuncisão e obedece à lei de Deus. Agora, se ele tem a circuncisão, mas não obedece à lei de Deus, nós estamos acima dele. Ele que não é circuncidado fisicamente, igual nós, mas obedece à lei, condenará você, judeu, estou dizendo eu, que, tendo a lei escrita e a circuncisão, mas é transgressor da lei. É a mesma coisa com aquele cristão que sabe a lei de Deus, mas pede 5 minutos para Jesus e vive na prática do pecado. Não é cometer pecado, é viver na prática do pecado. Então é diferente. Então, não é judeu desculpe, no 28, não é judeu quem o é apenas exteriormente, de fora. Aí é que ele fala para nós. Nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não é isso que Deus quer. Não, 29, não. Judeu é quem o é interiormente. Então, salvo
Cristão é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração. Não é lá no... interessa. Então, pelo Espírito. E não pela lei escrita. Então, vou ler de novo 29. Então, judeu é aquele que faz a circuncisão? Não. Essa circuncisão exterior não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão aqui é meramente física. E aí ele responde, não é. Por quê? Porque não adianta cortar e fazer besteira. Ou não cortar, igual nós, e obedecer à lei. Então, nós obedecemos, ou procuramos, obedecer à lei. Mas, então ele está falando judeu, ou seja, você e eu, nós podemos ser judeu. Por quê? Porque a nossa circuncisão é operada no coração. O Espírito Santo que passou a habitar em nós é que ele mudou o nosso coração. A nossa forma de pensar, o nosso coração é a forma de agir. É a cabeça e o coração que leva eu a fazer o que é certo e o que é errado. A cabeça só pensa bobagem. A Bíblia diz que do coração saem todas as coisas e algumas saem até pela boca. Então, aquilo que vem do coração, a pessoa tem que ser o quê? Transformada, circuncidada no coração. Então, ele diz, judeu é quem o é interiormente. Então, nós cremos que nós somos transformados interiormente. E a circuncisão é a operada no coração. E quem faz essa operação? Pelo Espírito. Não é porque eu sou mais bonito, mais feio. Bonito não tem nenhum aqui. Eu sou mais feio. Mas é por causa da lei. E não pela lei. E não pela lei escrita. Então não é por causa dos... pode mostrar, irmã. Obrigado, irmão. Mas, para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, agora a gente vai a ver o que ele está dizendo. Que vantagem há, então, em ser judeu? O que utilidade há? Porque já que não tem utilidade nenhuma, mas ele diz, muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Deus nunca deu a palavra de Deus para... nada contra, né? Brasileiro, nem existia. Então foi para o povo de Deus, os judeus. Não foram para os cananeus, para os jebuseus ou qualquer outro povo que existia. A palavra de Deus foi confiada ao povo de Deus e continua sendo confiada ao povo de Deus. O povo do mundo não conhece. O povo do mundo fala que beber, fumar, roubar, matar, ir para o boteco, para qualquer outra coisa, todo mundo está fazendo. Então não tem lei. Então não é, a palavra de Deus não adianta se dirigir para eles. Não que não é para levar, é claro. Agora, 3. Então, se a circuncisão válida é interior, então qual a utilidade da circuncisão exterior? Bom, não existe nenhuma utilidade. A utilidade na circuncisão, capítulo 3, versículo 1. Que é a vantagem, então, de ser judeu? O que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas a palavra de Deus. Amém. Continua sendo aos judeus, já que nós somos judeus por causa do Espírito Santo que transformou o nosso coração. Ou seja, fazendo paralelo, essa circuncisão é o Espírito Santo que faz, porque está escrito aqui no nosso coração. Capítulo 3, versículo 3. Quem importa se algum deles foram infiéis? A gente sabe que Jesus veio para quem? Para os japoneses, não? Não, ele veio para quem, irmã? Jesus veio para quem? Para o que eram seus. Isso. Então, ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Então, ele falou, bom, já que meu povo não é bem assim, mas já que meu povo não me recebe, então eu vou lá para o Brasil, vou para o Japão. Então, vamos estender essa salvação a todos. Não é bem assim. Então,
E a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Então, só porque eu sou infiel, Deus então vai ser infiel? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, tudo aquilo que eu fizer, de maneira nenhuma, nada vai mudar o quê? A fidelidade de Deus. Então, por que não? Porque existe uma nova aliança. Então, essa nova aliança está dizendo que a aliança anterior falhou. Porque se Jesus disse aquilo que é velho tem que ser o quê? Deixado de lado porque tem uma nova aliança. Então, essa aliança falhou. Agora, os planos de Deus falharam. Por que a aliança falhou? É porque ninguém obedeceu. Não é por causa da fidelidade de Deus. Nem porque a lei é impossível de ser obedecida. É difícil. Claro. Então, aos judeus foram confiadas as palavras de Deus pelos profetas. Certeza. Agora, a infidelidade desses judeus não anularam a fidelidade de Deus. Ou a minha falta de fé não anula a fidelidade de Deus. Então, se eu não tenho fé para que algo aconteça, a Bíblia diz que se eu tiver fé do tamanho de grão de mostarda, eu falo para essa montanha, pula no mar, ela vai. Isso está escrito. Então, se eu fizer isso, pedir para a montanha pular no mar e ela não for, então Deus está errado? É Deus que não é fiel, não, no cumprimento da sua palavra? Não, o errado sou eu. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então é a nossa falta de fé. Não anula a fidelidade e o poder de Deus, não anula nada dessas coisas. É o Senhor sempre fiel. E por que isso? Porque a fidelidade de Deus não está condicionada à nossa fidelidade. Ou seja, normalmente a gente gosta de uma pessoa, estou falando casal, amor, nada disso. Mas quando essa pessoa é amigável com você, quando essa pessoa te trata bem. Agora, aquela pessoa que não te trata bem, eu só respondo por mim, hein? Mas quando aquela pessoa não me trata bem, eu não trato bem ela também. Ou seja, eu fico condicionado ao que ela está fazendo para mim. E Deus não é assim. Porque se Deus fosse dessa forma, eu já estaria eliminado da terra dos viventes faz tempo. Porque já tinha cometido um monte de pecado, e ele falava, bico, câmera. Já tinha mandado ele embora. Então a fidelidade continua. Tá pecando esse safado sem vergonha, eu vou dar um corretivo nele. Vai dar outro corretivo. E assim a gente vai aprendendo. Mas a fidelidade, a minha infidelidade não vai anular, não vai cancelar a fidelidade do Senhor. Então, por isso que ele está dizendo no Salmo 51, versículo 4. Eu vou ler com os irmãos e peço que os irmãos dão uma olhada. Salmo 51, versículo 4. O que Davi disse quando ele andou fazendo Salmo 51, versículo 4. Eu fico virando aqui para um lado para o outro, porque um celular está lá, a tela está aqui, o Anderson daqui, a câmera mesmo está ali. Eu não sou nem o William Bonner. Conhece o William Bonner? Aquele lá controla tudo. Então, Salmo 51, versículo 51. Gojuiti. Isso. Contra ti. Só. Achou, irmão Valdecir? Achou, irmão Valdecir? Está procurando? Achou o livro de Salmos? No meio da Bíblia. Abre a Bíblia, fecha a Bíblia, abre no meio assim, é por ali. Então, o que é que Davi fez? Bom, a gente sabe que ele cometeu mais que um pecado. Todo mundo fica falando que ele cometeu um pecado. Se ele tivesse cometido só um. Davi era mentiroso? É claro. Contou tanta abobrinha.
enganou o marido da outra, é um monte de coisa. Mas o pecado maior que ele fez, se é que tem tamanho, contra ti. Salmo 51, versículo 4. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Que bonito. Tá tomando uma sarrafada, ainda tem que dizer que tá certo. Por quê? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, Deus sempre faz o que é certo. Eu tenho uma palavra que eu uso na minha oração, que é: Deus é sublime em todos os teus feitos. Não tem nada que ele faz que não está errado. Eu é que penso que está errado. Então, Deus sempre faz o que é certo e o que é melhor para nós. Mesmo que eu continue fazendo aquilo que eu sei que é errado. Ou seja, que desagrada a Deus. Não que a gente vai viver no pecado e cometer um pecado sabendo que é pecado e até gostar de fazer. Aí já é outra coisa. Aí chama iniquidade. Mas mesmo assim, eu tenho certeza, e creio que os irmãos também têm, que Deus, mesmo eu sendo pecador, continuando a pecar, e quando cada um de nós parar de pecar, já tem que dar tchau para a patroa e que já vai embora, né? Quem parou de pecar, né, já tem que dar tchau para o parceiro. Mas ele continua sendo certo e verdadeiro. Eu continuo sendo mentiroso, continuo sendo falso, que é o que diz a Bíblia. Quem conhecerá o coração do homem? Como é que é o coração do homem? Mas nem o próprio homem conhece. É verdade. Então, tomar cuidado, guarda o teu coração. Estou mandando guardar no cofre. Então, Davi disse que Deus estava sempre certo e ele, Davi, estava errado. Agora, esse é os filhinhos do Natalino. Isso porque só tem um, hein? Imagina 4 juntos. Então, agora você fica imaginando. Achou, irmão Valdecir? Ô, bênção de Deus. Então, você imagina, se Davi não confessasse o seu... Presta atenção. Se Davi não confessasse o seu pecado, e ele fosse corrigido por Deus, a gente sabe que Deus aplicou um corretivo nele, ou seja, permitiu a morte da criança, mais alguns outros que a gente não sabe. O que as pessoas veriam? As pessoas veriam apenas o castigo. Ele recebeu um castigo. Certo? Ele orou, e orou, e orou, e orou para que Deus não permitisse a morte da criança. Devido ao que ele fez com a mulher do Urias. Mas, então, as pessoas veriam apenas o castigo, mas não saberiam o motivo. Então, o irmão A está sendo castigado. O que será? A gente encontra muito isso. Olha aquele irmão, o que aconteceu com ele? Nossa, um irmão tão delicado, uma irmã de oração, uma irmã isso, um irmão aquilo. Então, a gente vai pensar o quê? Que era Deus que estava sendo injustiçado. Aquela pessoa Davi estava sendo injustiçado por Deus. E Deus estava permitindo na vida dele, estava errado. Porque Davi... nossa, é um rei, é uma coisa boa, é uma pessoa de Deus, vamos dizer agora, como a gente vê muitas pessoas. Como é que Deus está permitindo uma desgraça na vida dessa pessoa? Aí nós pensamos, o cristão vai pensar que Deus é injusto, mas seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então, quando Davi, e não precisa ser o Davi, tem que ser todos nós. Então, quando as pessoas sabem a respeito do nosso pecado, também não estou dizendo que é para sair falando todo pecado por aí, viu? Pode dar
algum enrolo. Mas, quando as pessoas sabem o pecado, principalmente os cristãos sabem o pecado da gente, aí eles vão falar, tá vendo? Ó, esse aí cometeu tal pecado, então Deus o está castigando justamente. Agora, se a gente não conhece o pecado da pessoa, a gente vai dizer, Deus está castigando essa pessoa. Qual é o exemplo maior que tem? É o exemplo de Jó. Você viu o que os amigos de Jó falaram para ele? Então, Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 1, Deus está falando de Jó. Olha lá, Satanás, o meu servo Jó, como é que é? É reto, temente a Deus, prudente, ou seja, justo. Todas as qualidades de uma pessoa íntegra, é íntegro. Aí, vamos dar uma olhadinha no livro de Jó para encerrar. No capítulo 12, versículo 4. Vou abrir a minha Bíblia no livro de Jó, capítulo 12, versículo 4. Que é o que os amigos dele falaram. Por quê? Porque os amigos dele não sabiam por que Jó estava sofrendo. Nem Jó sabia. Jó. Agora a gente sabe, mas por que Jó estava sofrendo? Você sabia? Você sabe? É claro que você sabe por que Jó estava sofrendo. Porque foi Satanás que falou, não, deixa eu dar uma cutucadinha nele. Mas... Então, Jó, capítulo... tá longe? Isso, repete aí, irmã. Aí, alô, aqui tá. Isso, irmã. Não é esse daqui, é só para gravação, irmã. Tá longe do seu celular. Então, no livro de Jó, capítulo 12. Vou abrir aqui. Os irmãos abram em paz, sem terror. Achou, irmão Valdecir? Amém. Era um pouquinho antes de Salmos. Jó. Então, Jó tinha tinha 3 amigos que era gente fina. A gente sabe. Capítulo 12, versículo 4, diz assim: tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu clamava a Deus e ele me respondia. Eu, não é Roberto, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Então os tomodates dele, ou seja, aqueles que eram amigos dele, não sabiam. Por quê? Porque se eles soubessem, então eles poderiam falar, Jó está sofrendo aí, era íntegro, era isso, mas eles falaram, não, Jó, tem alguma coisa errada aí, você fez algum pecado. Você tem alguma coisa, está enganada. É só você ler o que falaram cada um daqueles amigos dele, e vão chegar à mesma conclusão. Os 3 chegaram à mesma conclusão. Que era o quê? Era problema dele. Essas pessoas sabiam que ele era íntegro, mas ele tinha feito alguma coisa por fora. Então, por isso que Davi fez, mas depois, posteriormente, ele confessou. Foi lá não sei aonde, mas confessou, então. E no capítulo 13, aqui na minha Bíblia é na mesma folha, no capítulo 13, também no versículo 4. Era 12, 4, agora é 13, 4. Aí ele vem falar dos amiguinhos dele. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. 5. Yulsan Noyon. Agora o 5. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Então, às vezes, eu tenho que ficar com a boquinha fechada. Por quê? Não adianta ficar acusando. Eu não sei o que o irmão fez, mas a gente tem mania de acusar. Eu vejo no meu local de emprego,
aqueles camaradas que são careca, eles não zombam dos outros que são careca. Zombam dos outros que têm outros defeitos, mas careca não. Ah. O outro também, que não enxerga nada, ele não zomba do outro, porque ele também usa óculos e não zomba daquele que usa óculos. É natural. Não é? Do ser humano. Estou falando de ímpio, né? Tem em todo quanto é lugar. Então, os amigos de Jó conheciam ele muito bem e aí começaram a falar um monte de asneira. Por quê? Eles desconheciam que o sofrimento de Jó era por causa do diabo. Deus falou, vai lá e fica à vontade. Não tão à vontade. Poupa a vida dele. Se fizer isso, ele vai blasfemar. Tá bom, vai lá e faz, mas não mata ele. Então, desta forma, é que eles não tinham como avaliar. Pois não, irmã, deixa, tá sob controle. Não é de pôr a mão. Então, era melhor que eles ficassem calados. E muitas vezes é melhor que eu tenha que ficar calado. Eu estou vendo o que o irmão está sofrendo, o que é que eu tenho que fazer? Apontando o dedo assim para ele? Não. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orar. E o Senhor vai dar a solução, vai dar a vitória para ele. Então, desta forma, eu vejo que a melhor forma é cada um de nós obedecer à lei, não pecar, procurar não pecar. Não é que eu vou parar de pecar. E que muitas vezes Deus dá o corretivo e o corretivo é bom. Por quê? E eu é que não sou verdadeiro. Deus é sempre verdadeiro. Então, ele sempre faz o que é melhor. Às vezes eu não gosto. Por que deixou aquela pessoa ser morta com o vírus chinês? Mas era um homem de Deus. Por quê? O senhor sabe. Um dia nós vamos descobrir e vamos confirmar isso que nós estamos falando. Ele faz tudo perfeito, ele faz o que é melhor. Ainda que eu não entenda, até na minha vida, que passa por dificuldades. Todos nós. Então, um último versículo, e só para você meditar mais para frente, mas que é relacionado, em Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13. Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13. 9, versículo 12 e 13. Daqui a pouco já terminamos. Por quê? Porque é um comparativo. Ou seja, eu falei que Paulo escreveu que nós éramos semelhantes aos judeus, e os judeus eram semelhantes a nós. Em que ponto? Em termos da nossa fé, da nossa salvação. Então, a salvação era para os judeus, mas nós somos co-herdeiros por Cristo Jesus. Aqui no capítulo 9 de Mateus, versículo 12 e 13 diz: ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, tem duas classes de pessoa: o doente e o são. Ok? Então, ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde, que a gente chama de são, sadio, saradão, que precisam de médico, mas sim os doentes. Aí ele falou: vamos aprender uma coisinha aí, né? O que significa isso? Desejo misericórdia, não sacrifícios. Tá, agora é a resposta. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, quem é os justos? Os que têm saúde. E quem é os que precisam de médico? Os doentes. Os pecadores. Levantei a mão aqui, que sou eu. Então, é a mesma coisa que Paulo fez com os judeus e os não-judeus como nós. Judeus precisam de salvação? Precisam. A palavra de Deus chegou através. Profetas falaram para eles. Sim, era através deles. Se não tivesse povo de Deus, nós não teríamos os livros do Antigo Testamento, porque foram escritos para eles.
Mas aqui da mesma forma. Então a gente tem que reconhecer que Jesus veio para os injustos, para os pecadores. Então, é para quem? É para os judeus? É. Esse que era o ponto que eu queria chegar. Então, eles são pecadores igual nós? Não. Tem diferença? Não tem. Hoje, circuncisão não é no coração. E quem faz é o Espírito Santo. Então, desta forma, Jesus disse, vão aprender o que significa isso. Vai no hospital quem está precisando e não vai quem não está precisando. Pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores, do qual eu faço parte. Então, essa comparação a gente sempre tem que ter em mente. Não tem vantagem nenhuma ser da nação A ou da nação B. Todos nós dependemos inteiramente da salvação que há em Cristo Jesus. Não tem uma outra forma. Não há um outro caminho. Então, o caminho é o Senhor. E para se achegar ao Senhor, nós temos que se arrepender. E quem vai trabalhar no nosso coração é o Espírito Santo. Então, ele é que vai fazer essa circuncisão. E era o quê? Tirar aquilo que desagrada a Deus e colocar no nosso coração aquilo que agrada ao Senhor. Irmã Maria, irmão Valdecir, irmã Luzinete, alguém tem algo a comentar, a acrescentar? Eu agradeço. Irmão Valdecir, alguma dúvida? É claro que é assunto que... É que o irmão Valdecir precisa saber quem é judeu, quem não é judeu, o que é circuncisão, não é circuncisão. Não a física, mas a espiritual, evidentemente, né? Que o irmão Valdecir ainda tem que tomar um leitinho ainda, né? Infelizmente... Eu acho que você... Pode falar, mas é que eu tenho que olhar para outra... Oi? Sim, sim. Por isso que eu estou perguntando para ele, porque circuncisão ele sabe o que é. Ou seja, é o que se fazia antigamente quando se consagrava um menino. Samuel, por exemplo. Então, e a circuncisão que vale, ou seja, que sempre valeu para o povo judeu antigamente era o quê? Era fazer isso porque era uma evidência externa. Era uma evidência externa, mas a evidência externa era uma cerimônia, claro. Não era feito, não era escondido, feito numa cirurgia no hospital. Não, nem tinha hospital. Era, agora... Eu falando pelo tempo de Davi, irmão, de Jesus. Então era uma coisa escondidinha. Não, fazia, cortava e belo. Não tinha nada de bioinha aí. Então era uma coisa externa, não? Mas ele pegou e falou, não, essa externa valia. Mas, evidentemente que sim. Mas essa circuncisão, o que interessa não é essa que fica mostrando. E é igual aquilo que eu também fico falando. Aquilo que eu falo não interessa, eu quero ver aquilo que eu faço. Que as pessoas ao meu redor fazem. Veem em mim. Então, para que eles vejam em mim, eu tenho que ser transformado interiormente. E que ele está fazendo um comparativo como cortar. Ou seja, fazer essa... Isso. Ou seja, tem que fazer essa circuncisão. Agora, circuncisão externa para que vale? Não vale nada, nem para o judeu, nem para nós. Por quê? Porque se o judeu faz isso, mas não obedece à lei, você e eu que não somos judeus, vamos julgar eles. Você e eu que obedece à lei. Fala, irmão Natalino. Mas a circuncisão aí seria mais no Velho Testamento, né, Roberto? Porque no Novo Testamento já vem o batismo, né? Que vem substituir a circuncisão, né? Isso. Hoje nós somos batizados, né? E a partir dessa batismo é que vai valer como a circuncisão no Velho Testamento, né?
Tá escutando, irmão Natan, irmão Valdecir? Escutou? Não, mas você escutou o que ele disse, né? Da circuncisão no Novo Testamento. Então, traduzindo. Então, o irmão Natalino disse que aqueles que se batizaram, então, é semelhante, ele faz um ato semelhante a esse ato da circuncisão. Lavando todos os Se pecados. foi se isso que eu limpando. entendi. É. Isso, um testemunho público. Então, a circuncisão era feita também em público. Como eu disse, não era escondidinho dentro de um hospital onde só o médico e a enfermeira estavam vendo. Não, era algo público. E hoje ninguém vai ficar cortando. Os judeus cortam, mas eu não. Então, eles faziam... Ah, sim, é claro. Isso, até o 8º mês. Senão aí depois complica. Ou dói, né? Sei lá. Dói de qualquer jeito. Então agora a gente não há necessidade de fazer, então, essa circuncisão. Por quê? E a circuncisão que ele está dizendo, que Paulo está dizendo, essa... 8 dias. Não, 8º dia. 8º dia. Ixucão, 8º dia. Não é 8 meses, não. Nem 8 semanas. Então é no 8º dia. Isso. Então, desta forma, a circuncisão que vale para os cristãos, ou seja, para aqueles que vieram após Cristo, então a circuncisão que está valendo é essa que o Espírito Santo faz. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Não adianta eu não ser cristão, não ser judeu e querer fazer essa circuncisão. Ou no meu neto, ou no meu pequenininho que tiver de menor, não vai resolver nada. Ah, ou seja, os judeus ainda fazem, a irmã minha que está falando que faz então, ainda, no nas samaritano crianças. tinha essa. Há 30 anos atrás Ainda fazia. Trazia não sei quantas crianças. Isso, né? Então, Deus faz isso. então, porque eles obedecem à lei, e a lei manda fazer isso. Como disse o irmão Natalino, é do Antigo Testamento. Exatamente. Essa. Em Jesus. Amém. Isso. E essa marca que ele está dizendo é essa marca interna. Quem é que faz essa marca interna, essa circuncisão interna? Quem que faz, Valdecir? É o Espírito Santo que você tem a partir do momento que você aceita Cristo. Ele é que vai fazendo essa circuncisão. Ele é que vai transformando. Pelo menos aconteceu comigo. Aquilo que eu fazia, para mim era tudo certo. Mas depois eu começo a ver que aquilo não está certo. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que largar, mas para eu largar não é assim eu vou largar. Então eu necessito do Espírito Santo. E ele é que vai transformando. Olha, corta aqui, corta ali. Você vai sendo aparado, vai chegar no lugar onde Cristo quer que a gente chegue. Ó. E ele faz aonde? Não corta o dedo igual os daqui de perto aí de Osaka. Fica com o dedo assim, né? Ou seja, isso aí é outro grupo, é outra turma. Aqui não precisa fazer isso, né? Muito menos em outro lugar. Isso, Valdecir, chega no coração. Então, isso, chega no coração, né? Mas, obrigado, meu irmão Natalino, pela observação. Mais alguém? Pode observar, pode comentar. Quer? Qual? Ah, não, era para mostrar. Não, o diabo não sei se tem. Ah, nem sei, irmã. Isso aí Vixe, isso é tudo. Isso é paz. É igual que número 4 aí também, aqui no Japão não se dá nada de 4. 4 laranja, 4 banana, não se dá nada de 4. Então, Vixe, é morte. se você me der 4.000 ien, eu aceito sim, não fica nervoso não, viu? 4.000 ien, Anderson, é bem-vindo. 40, então melhor. 444 também, viu, Valdeci? Aqui é tudo... Então... Dá-me. Superstição. Então, superstição.
Então, resumindo, evidentemente, a gente deve saber o que está acontecendo com o irmão, com a irmã, antes de julgar. Por quê? Porque a gente não sabe o que essa pessoa fez. Como a gente ouve em últimas notícias aí, né? É um que matou o outro que matou o outro, aí no Brasil, né? O pastor matou a pastora matou o pastor, o fulano matou o outro. Ai, que coisa horrível. É precisa ver como é que ela está diante de Deus. Quem sou eu que vou julgar? Eu não posso julgar nada. Então eu tenho que conhecer a pessoa. E se a pessoa confessou o pecado, aí eu vou falar, bom, agora sim. Mas nunca eu posso falar, não, Deus é injusto. Não, ele é justo e é verdadeiro. E seja eu sempre mentiroso e falso, mais que uma nota de 3.000 ien. Não existe. Então agradeço a Deus, não, voltando a rever os irmãos, evidentemente, a presença de cada um. Vamos aqui mudar ali. E espero que vocês possam ver, então, depois como é que ficou. Estou olhando sempre para o celular, não costumo olhar para a câmera. Então, que vocês possam ver, possam ajudar, não? A cada um de nós, como vocês têm feito, em colaborar, em contribuir de uma forma ou de outra. Pode achar que não, mas isso tem nos ajudado a continuar a fazer esse trabalho desta forma. Não estamos fazendo o culto físico, presencial, mas estamos fazendo desta forma. E graças a vocês. Então, tenho mais que agradecer a Deus e vamos orar, então, para o Senhor nos abençoar em mais esta semana. Se não houver algum outro pedido de oração, a irmã Mieko quer falar um pouco? Então, é pecado. Claro. Fumar morre, não sabendo fumar morre que também. Comendo morre É, também. eu não gosto de falar mal, não. Amigo está falando, mas tinha uma mulher que um tempo atrás, quer dizer, um tempo atrás você imagina, né, porque era antes da pandemia. Aí nós fomos num restaurante, para variar, o Engorda Porco, né? Aqui mais conhecido como Saizeria. É baratinho. Aí cada um pede um prato, a irmã pede um prato onde só vinha carne, né? Aí, irmão, eu não posso comer carne. Aí enfiou uns comprimidos boca adentro e continuou comendo carne. Irmã, para que esse comprimido? É para não comer carne, é para por causa do colesterol que tá alto. Tem sentido ou não? Tem sentido? Hã? Não, mas ela tá igual. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Tinha um camarada que foi muito amigo nosso e que ele tomava comprimido para não beber. Aí ele pedia para mim, ó, vamos lá no Ciasa, ele tinha uma mercearia, e você vai dirigindo para mim, uma Kombi. Quando chegava no Ciasa, ele pegava os comprimidos e goela abaixo, e tomava o comprimido com o quê? 250 ml de pinga. Muitas vezes eu vi, a mulher dele até achava ruim comigo, não vai com esse traste aí lá, deixa ele sozinho, que assim ele não bebe. E voltava anestesiado. Eu que tinha que descarregar a Kombi e fazer essas coisas. Então, quer dizer, como é que ele toma o remédio para parar de beber com um copão de pinga? Mas essa No irmã, sense. Irmã, hein? Ela consertou com. Já estava para se tá marcada. Hoje não tem arritmia, não tem nada, não tem coração, nada. Emagreci acho que uns 20 quilos. Então, Eu não estou fazendo apologia que não tem que comer carne, hein? Fazendo, claro, tudo. Né, Anderson? Comia 3 quilos, come um. É claro, comia 3 quilos, come um. Comia 3, o tchauan, come 2. E vai diminuindo, vai diminuindo.
Amém. É proporcionalmente, vai diminuindo, não Vamos é de um orar, dia irmão. para outro. Ah. Então, Deus... Vamos orar então. Ó nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos e te agradecemos por essa reunião, essa comunhão, essa união entre os teus filhos, Senhor. Mais uma vez eu te agradeço por por todas estas almas. Cada um que aqui está necessita e carece de ti, tanto quanto o Senhor, meu Deus, aqueles que vieram antes de nós, aqueles que estão registrados, aqueles nomes registrados na tua palavra. Todos somos pecadores e todos, o Senhor é Deus verdadeiro, puro, Deus santo, Deus justo, Deus fiel. E seja o homem infiel, o homem mentiroso, como está na tua palavra. E eu não tenho outra forma de dizer isso, Senhor meu Deus. Mas a tua palavra é aquela que vai nos limpar, que não vai nos transformar, e para que possamos ser a cada dia mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu te peço a tua proteção e o teu cuidado para aqueles que estão ao sul deste país, devido a esta tempestade que está passando por algum lugar neste momento. Mas o Senhor guarda, protege os teus filhos, aquele que busca a tua presença. E, Senhor, meu Deus, que tudo seja para a honra, louvor e glória do teu nome santo. Nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos. E te pedimos, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Muito grato. Deixa eu desligar aqui, aí eu posso mais conversar. Amém.